Oi gente, meu nome é Pedro e eu tô aqui porque me chamaram para trazer uma reflexão por causa do Dia do Jovem Presbiteriano. Então eu escolhi a passagem de Colossenses 3, dos versículos 12 e 13, para trazer aqui para vocês pra gente falar um pouco sobre essa passagem. A carta aos Colossenses, então, é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Colossos. E um pouquinho antes da passagem que a gente vai ler, Paulo tá falando sobre algumas coisas que os colossenses não deveriam fazer. Então, coisas que eles deveriam deixar de lado no seu agir. E aí, na passagem que a gente vai ler, são coisas que eles deveriam fazer. Então, atitudes, virtudes que eles deveriam cultivar. Então, vamos lá. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então é muito interessante a gente ver nesse comecinho, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Eu tenho minhas individualidades. Então eu tenho coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, meus sonhos, minhas metas. E você que tá do outro lado da tela, provavelmente tem sonhos, metas, gostos, preferências totalmente diferentes dos meus. Então a gente tem muita diferença. Mas aqui tá falando sobre um laço que nos une. Que é o quê? O fato da gente estar unidos em Cristo. O fato da gente ser povo escolhido de Deus. Então é muito legal a gente pensar que todos nós cristãos estamos unidos em Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo, né? Fazemos parte da mesma família, que é a família de Deus. Mas então ele continua, né? E aí eu gostaria de falar sobre dois pontos. O primeiro são essas virtudes que ele apresenta. Então vamos lá. Revistam-se de profunda compaixão. Compaixão, então, é a primeira. Será que a gente tem agido com compaixão? Compaixão é muito interessante na nossa sociedade, porque nossa sociedade é uma sociedade muito individualista. Então, as pessoas elas estão preocupadas com o quê? Com sua carreira, com suas metas, com a sua vida em si. E acabam deixando as pessoas de lado, não prestando atenção nas pessoas que estão à nossa volta. E a gente precisa ser diferente, a gente precisa prestar atenção nas pessoas, a gente precisa se importar com as pessoas que estão à nossa volta e agirmos com compaixão para com elas. Então é muito prático, sabe? O Senhor nos diz em sua palavra que a gente precisa parar e olhar essas pessoas, nos importarmos com as pessoas. Será que a gente tem agido com compaixão, né? E aí ele continua. Revistam-se de profunda compaixão, bondade. Bondade também é muito interessante, porque você pode estar pensando, não, eu acho com bondade sim, com meus amigos, com minha família, mas talvez seja fácil demais agir com bondade com pessoas que nós gostamos. Mas a palavra ela nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos. Então a gente também precisa agir com bondade para os nossos inimigos, sabe? E aí é mais difícil, com certeza. E é isso que a palavra nos instrui, sabe? A gente ser diferente nesse mundo e agirmos com bondade para as pessoas que estão em nossa volta, todas as pessoas, sabe? E aí vai continuando, então, bondade, humildade. Humildade está muito ligada a serviço. Será que a gente tem agido com humildade, sabe? Será que a gente tem servido as pessoas que estão à nossa volta? Será que a gente tem nos importado, que entra na questão da bondade, e servido? Seja servir com, sei lá, nossos talentos, ou com uma ajuda que a gente pode dar pra pessoa, ou com o nosso tempo, com os nossos ouvidos, sabe? Será que a gente tem servido as pessoas nesse sentido? E continua. Então, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão. Será que nós temos sido pessoas mansas? A gente às vezes se envolve tanto na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente, sei lá, tá em uma situação de estresse e acaba sendo arrogante com algumas pessoas. Mas, cara, a palavra nos ensina que a gente precisa ser mansos, sabe? Será que a gente tem agido com mansidão mesmo nos momentos que a gente não tá tão bem? Sabe, às vezes, eu tô num dia ruim, mas mesmo assim eu preciso agir com mansidão pras pessoas, sabe? E continua. Mansidão, paciência, e aí fala suportar uns aos outros também. Então, paciência e suportar uns aos outros estão meio que ligados, né? Porque falam sobre tolerância. Será que a gente tem sido tolerante? É muito engraçado essa parte, porque eu não sou uma pessoa agradável assim o tempo todo. Você também não é, e todas as pessoas, na verdade, não são agradáveis o tempo todo. Será que a gente tem exercido a paciência e a tolerância mesmo, sabe, com essas pessoas? Porque é muito fácil, às vezes, a gente, eu vou suportar alguém que, sei lá, tá fazendo exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas e pessoas que às vezes estão, fazendo coisas que não nos agradam, sabe? Será que a gente tem sido paciente com essas pessoas, respirado fundo, sabe? Alguma coisa bem prática pra gente observar. E continua, porque não acaba aí. Aí fala também perdoar. Cadê? Perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros. Sabe? O perdão também é muito interessante. Porque pensa numa pessoa que já te machucou muito, uma pessoa que te feriu bastante, seja no passado ou seja em uma situação mais presente, sabe? Nós precisamos perdoar essas pessoas. Às vezes a gente acha que o tempo cura, né? Então, ficou muito no passado, não precisa, o tempo já curou. Mas na verdade não, o perdão é que cura, não o tempo. E a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa escolher perdoar essas pessoas. E você pode estar pensando, mas fulano não merece meu perdão. Poxa, ele já fez tanta coisa
me machucou, que me prejudicou, a pessoa não merece meu perdão. Então a gente entra no segundo ponto, que é o quê? O que nos leva a essas virtudes? Aí a gente vai continuar o texto e fala assim: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então a gente tem um modelo de perdão que é o próprio Senhor, sabe? O perdão não começa na gente. A bondade, a humildade, a mansidão, a paciência não começam na gente. O amor não começa na gente. Tudo isso começa em Deus. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa enxergar a história com essa consciência. Com a consciência de que Deus nos ama. Deus nos perdoa. Deus escolheu enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Sabe, nós éramos inimigos de Deus, mas por causa do sangue de Jesus, nós somos feitos amigos de Deus. Nós fazemos parte agora da família de Deus, do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Como a gente leu, né, no comecinho da passagem. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque a gente não merece. A gente não merece todas essas bênçãos. A gente não merece a salvação. Mas nós a temos. Por quê? Porque o Senhor escolheu nos perdoar. Porque o Senhor escolheu nos amar e enviar Jesus para morrer em nosso lugar. A gente precisa ter essa consciência. Por quê? Ah, mas fulano não merece meu perdão. Mas eu também não mereço o perdão do Senhor. E mesmo assim, Ele me perdoa. E é muito interessante a gente pensar sobre essa questão de salvação, porque muita gente tem a ideia errada de que, sei lá, eu preciso conquistar minha salvação fazendo muitas coisas boas, sendo muito virtuoso, fazendo muitas boas obras. Mas isso é mentira. Uma mentira que tem afastado muita gente de Deus. Por quê? Porque é um entendimento errado. Na verdade, a salvação é de graça. A gente precisa se arrepender e crer em Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Por quê? Porque só Jesus salva. Nós somos salvos pelos méritos unicamente de Jesus. Mas... e onde que entra as virtudes, né? Porque, beleza, a gente é salvo pela graça, mas e as virtudes que a gente vem comentando aqui? Elas são consequência. Então as virtudes, todas essas virtudes que a gente comentou, elas são consequências de uma vida, de uma pessoa que foi encontrada por Jesus. Então nós, como jovens cristãos, como jovens presbiterianos, vamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, sabe? Nos lembrarmos da graça, do perdão, do amor, do fato de Ele ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. E assim que a gente possa, seja onde for que a gente estiver, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, enfim. Que a gente possa transbordar do amor que a gente recebeu do Senhor, sabe? Transbordar desse amor como? Com mansidão, com bondade, com humildade, com paciência, com perdão. E não vamos fazer isso achando que é cada um por si, não. Vamos fazer isso juntos, sabe? Vamos fazer isso juntos porque, como o próprio texto disse, lembra? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Então nós somos um só povo, então vamos fazer isso juntos. Vamos levar o amor de Jesus em nossas ações, seja onde quer que a gente esteja juntos. Por quê? Porque somos um só povo escolhido, santo e amado por Deus. Amém.